Um tempo atrás eu gravei um podcast falando sobre onde encontrar a bendita mulher exceção, né? E neste podcast eu conversei a respeito de 3 características que seriam, entre aspas, fundamentais para que um homem pudesse construir um relacionamento. Só que depois de um tempo, inclusive conversando com os inscritos, dando umas lidas de alguns estudos e analisando a situação de uma forma mais objetiva, consegui chegar em uma conclusão de que, na verdade, seriam 4 características fundamentais para que o relacionamento conseguisse se desenvolver de uma forma mais objetiva, se é que vocês conseguem realmente me entender. Neste vídeo eu não vou falar muito a respeito sobre coisas mais extrafísicas, né? Coisas mais emocionais. Eu vou falar sobre pontos objetivos que fazem com que as pessoas, no caso, com que as mulheres se interessem pelos homens de uma forma geral. Eu entendo que são coisas objetivas, não são coisas emocionais, e às vezes ter essas coisas não seria uma garantia de que você vai ter um relacionamento duradouro e constante. Porém, eu acredito que sejam sim características fundamentais que garantam pelo menos ali uns 80% da base dos relacionamentos como conhecemos eles hoje em dia. Obviamente que vivemos em uma sociedade que não quer construir relacionamentos. Mesmo assim, é importante dizer quais seriam essas características fundamentais para que relacionamentos funcionem e assim chegarmos a um consenso a respeito disso. Eu sou o Cliff e este é o Na Hora Eu Invento, que nunca é Na Hora Eu Invento, é um nome que está muito equivocado, eu diria, porque é algo que a gente faz com bastante tempo, apesar de que eu falo aquilo que eu estou pensando no momento e não me prendo a um roteiro fixo, embora sim exista pesquisa, exista conversa com os inscritos, que é o objetivo. Então, sem mais enrolação, vamos para o primeiro ponto. O que seria fundamental para que um homem conseguisse manter um relacionamento? Primeiramente, um dos pontos que eu considero fundamentais seria a aparência. Sim, a aparência ela é o seu cartão de visitas, né, dentro de um relacionamento. Aí já vem aquele que fala, a aparência não é tudo, você tem que ver o íntimo da pessoa e tal e tal. Já falei sobre isso. Questões emocionais, questões que realmente importariam se as pessoas tivessem aquilo que elas pregam, né? Que o amor importa, que essas coisas importam, seriam sim fundamentais, e eu também considero que sejam fundamentais também, só que, querendo ou não, questões mais objetivas, questões mais físicas, mais materiais, infelizmente são a base da nossa sociedade, e a aparência ela conta bastante. Não só pela atração que a mulher vai sentir pelo homem, como também pelo troféu, né? Querendo ou não, as pessoas amam exibir coisas que elas têm, né? Tem as redes sociais aí para isso, né? As pessoas amam postar fotos bonitas de lugares, pessoas. E querendo ou não, ter um parceiro atraente, ou que pelo menos cause uma certa inveja no próximo, é um objetivo de muitas mulheres. Então, ter este atributo, né, uma boa aparência, acaba contando bastante. Sublinhando aqui, né, sendo bem objetivo, você teria que ser o arquétipo da sua raça. Então, por exemplo, se você é um homem negro, você teria que ser tipo um Michael B. Jordan da vida. Deixa eu pensar em algum outro. Tem vários aqui, vários exemplos que começam passando aqui. O Chadwick Boseman também poderia se classificar com, mas eu acho que o Michael B. Jordan é um dos mais atuais aí para esse caso. Se você é um cara caucasiano, obviamente um Brad Pitt, um Tom Cruise da vida seriam os ideais. Você tem também os asiáticos, né, que já vão para uma vibe completamente diferente. Então tem aqueles casos do K-pop, que é o BTS, por exemplo. Eu não conheço o nome desses caras, então simplesmente vou ficar boiando nesse caso aí. Então você teria que ser o arquétipo supremo, dependendo de cada raça que você é. Porque mesmo você tendo essa diferença de, por exemplo, de etnia, isso acaba não fazendo muita diferença nos relacionamentos atuais. E se você
fechadíssimo com aquela ideia da miscigenação, então você pode sim ter essa vantagem aí, inclusive de atrair garotas que não sejam da sua etnia ou até mesmo do seu grupo, seja do seu país ou do seu meio social. Você teria essa vantagem também. Não estou dizendo que isso seja um certo ou errado, estou dizendo que são coisas que acontecem, então tá valendo, né? Se é uma característica, tá valendo também. Outra coisa que pode acabar acontecendo também, a segunda característica que é fundamental, seria dinheiro. Então sim, cara, você ter dinheiro é algo que pesa bastante. Então vamos lá. Vai depender muito do seu contexto social, do grupo em que você vive. Classes baixas, então você tem que ter pelo menos ali um emprego, ali um 6x1, por exemplo, que deva pagar as contas, ou então um 12x36, alguma coisa que seja, né, realmente fixa, garantida e que faça com que a pessoa se sinta mais confortável. Se você for com classe média, então segunda a sexta ali, que pague algo dentre, sei lá, 3 e 5, às vezes 7, até mais 1.000 aí, por exemplo. Vamos lá, vamos de 3,5 até uns 10.000. Isso daí já é muito fora da média do brasileiro, então já é uma coisa que acaba pesando bastante. Se você é uma classe alta, então nem se fala, cara. Então vocês têm que ter essa noção de que quanto mais dinheiro você tiver, mais chances você vai ter também de conseguir manter esse relacionamento. Já disse, volto a repetir, não são características que realmente eu concorde que sejam fundamentais para que haja uma construção de um relacionamento, porém são sim características que acabam pesando muito, cara. E se tratando de uma competitividade que acaba existindo, infelizmente, isso vai determinar quem vai sair na frente ou não. Status social seria a terceira característica fundamental para os relacionamentos, então, dependendo da bolha com a qual você faça parte, você teria que se destacar. Então, por exemplo, e vamos falar de religião aqui, né? Então, se você faz parte de uma religião protestante, você talvez sendo um obreiro, um pastor, se você faz parte da igreja, sei lá, eu não manjo muito da católica, porque eu também nunca cheguei a frequentar a católica. O Hitome, ele tem um pouco mais de embasamento com respeito a isso. Então, se você é uma pessoa, daqueles jovens que estão ali engajados naquele meio, se você já é um adulto que faça alguma coisa relacionada ao meio religioso ao qual você faça parte, se você, sei lá, se você faz parte de uma ganguezinha ou de algum grupo, você ser destacado naquele meio, né? Se você, por exemplo, faz parte de um meio social econômico, então você é um grande empresário. Se você faz parte de um meio social, uma banda, por exemplo, ou um grupo de rock, você sei lá, um vocalista, alguma coisa, enfim, ser destacado dentro do seu meio ajuda também, conta muitos pontos para que você acabe tendo sucesso nos relacionamentos. E o quarto e último ponto seria também as fortes emoções, né? Os MGTOWs amam falar sobre isso, né? Que seriam as fortes emoções que alguns caras conseguem exercer sobre mulheres. Então, às vezes o cara ele não tem dinheiro, às vezes o cara é feio que dói, mas ele consegue, sei lá, arrastar 2, 3 minas pro meio do mato e bimbar. E isso é coisa que geralmente as pessoas não entendem, como é que ele consegue fazer isso. Justamente pelas fortes emoções que ele consegue proporcionar. Então, às vezes é um cara que ele manja de alguma coisa esotérica, sei lá, um cara que manja de signo, de alguma coisa alto astral aí. Então ele consegue sim gerar, mesmo que seja uma coisa imaginária, uma coisa que você e eu talvez não concordemos. Mas se ele consegue gerar esse tipo de forte emoção, ele vai conseguir sim ter um sucesso considerável no âmbito dos relacionamentos. Eu diria que dentre as 4 características, provavelmente a aparência e dinheiro seriam as fundamentais, até mais dinheiro, mas obviamente todas completam sim umas às outras em um campo social. Então você pode dizer para mim, Cliff, então quer dizer que eu só vou ter sucesso dentro dos relacionamentos se eu tiver as 4? Não, obviamente que não.
Como eu disse, o último cara lá, ele nem chega a ser bonito e nem chega a ter dinheiro. Muitas das vezes ele é um cara meio fanfarrão, se veste mal, tá todo suado, feito um mendigo, mas por causa das fortes emoções que ele gera, ele consegue se sair bem dos relacionamentos. A questão aqui é que esses seriam os 4 principais meios de você conseguir entrar em um relacionamento, né? Seriam as 4 capacidades, 4 características. É como se fosse um jogo de RPG, você pudesse escolher entre 4 classes, né? Você é o arqueiro, você é o guerreiro, você é o mago, eu vou ser o bardo. Então, tem 4 características aí que você consegue, moto passando, que você consegue desenvolver. Às vezes você pode ser um expert em uma, que nem, por exemplo, o último caso ali que eu falei que o cara consegue realmente levar umas minas pro meio do mato e bimbar, por vontade delas, obviamente, mesmo sendo feio e pobre, e às vezes até fedido, mas isso vai depender muito de cada um, né? Esse é o grande ponto. Obviamente, eu diria para vocês não precisarem mudar quem vocês são para conseguirem esse tipo de coisa. Acredito que, acima de tudo, existam certas coisas que são mais importantes. Cabe a você dosar e ver o que realmente importa mais para você. Eu não vou trazer a resposta para todos os problemas da vida, até porque eu não tenho resposta para todos os problemas da vida, mas colocando esses 4 pontos em mente, eu acho que a gente consegue chegar em um consenso de que ou você pode se desenvolver dentro de um ou 2 deles, ou você pode chegar em uma expertise dentro de um, ou você pode tentar ser um maluco e mudar completamente a sua personalidade se você quiser conseguir se sair bem dentro desse âmbito. Mas no fim das contas você vai chegar à conclusão de que não vale a pena, de que talvez não seja você que esteja ali naquele momento, e isso sim pesa bastante. Então era basicamente isso. Espero que tenham gostado desse podcast. Comente nos comentários aí, sem redundância, sua opinião. Pode me xingar se você discordar. Como eu disse, não sou dono da verdade. Então vamos fortalecer essa ideia aí, ver onde é que a gente consegue chegar em uma conclusão. Forte abraço a todos, arrivederci.